E aí, galerinha, Red falando. Gente, se vocês têm menos de 20 anos, talvez vocês não saibam, mas a Square Enix, que é esse monstro na produção de RPGs, já foram duas empresas, uma chamada Square e a outra chamada Enix, ambas do mundo do RPG. Mas uma fazia sucesso no Japão e outra fora do Japão. Até o dia que elas resolveram unir forças. Mas por que unir forças? Vamos dar uma zapiada na história das duas para entender o porquê dessa fusão e agradecer a Deus por ela ter acontecido. Vamos lá? Só lembrando, galerinha, que ainda está rolando no canal o sorteio dessa luminária do Pikachu, muito bonitinha, fofinha e gratuita. É só curtir, compartilhar e deixar um comentário "eu quero" no vídeo. Eu vou mandar para sua casa completamente grátis uma unidade quando batemos 200 e uma unidade quando batemos 300 e uma outra unidade com 500 mais um Gengar, também luminária. Participa lá, galerinha. Obrigado! Fundada em 1983 por Masafumi Miyamoto, como um braço de desenvolvimento de software da Den-Yu-Sha, uma empresa de energia elétrica. No começo, a Square patinava muito com seus jogos. Todos os jogos que ela lançava, nenhum sucesso, muito prejuízo. Até que foi em 1987 que eles resolveram dar sua última cartada, a sua Final Fantasy. Ironicamente, era uma alusão à sua última tentativa de entrar nesse mercado. E deu certo, muito certo. Final Fantasy vendeu mais de 400 mil cópias só no Japão, no primeiro ano. Nas décadas seguintes, a franquia se tornou um fenômeno mundial, com títulos como Final Fantasy IV, V e o épico Final Fantasy VII, que explodiu com gráficos em 3D, CGI cinematográficas e uma história densa, e ser o primeiro jogo a precisar de 3 CDs para você conseguir jogar a história completa. Ele era diferente em tudo e foi um sucesso estrondoso de vendas. Só Final Fantasy VII, que foi lançado em 1997, vendeu mais de 13 milhões de cópias, isso se não considerarmos a pirataria. A Square começou a investir pesadamente em animação, música de orquestra e narrativa. Mas isso tudo tinha um custo, e era um custo enorme. Os lucros e as vendas estavam lá no alto, mas os custos para manter tudo isso também. Então, no fim, o lucro não era exatamente o que eles esperavam. Nessa mesma época, foram lançados sucessos como Chrono Trigger, Secret of Mana, Parasite Eve, Xenogears, Vagrant Story. Tudo indicava que a Square estava no topo do mundo das vendas, dos sucessos e das franquias. Mas quando a gente olhava para os números, não era bem assim que a coisa estava. Do outro lado, nós tínhamos a Enix, que foi fundada em 1975, mas como uma empresa de publicação e recrutamento. Só foi entrar no mundo dos games em 1982, com um concurso para programadores independentes. Foi aí que descobriram um jovem talento chamado Yuji Horii, e com ele nasceu Dragon Quest, em 1986. Com a arte de Akira Toriyama de Dragon Ball, Dragon Quest mudou o mercado japonês de RPG, entrou para a história e virou um divisor de águas tanto na história da Enix como do RPG no Japão. Enquanto Final Fantasy era mais popular no Ocidente, Dragon Quest dominava o Japão com facilidade. Só Dragon Quest III causou fila de centenas de pessoas na loja e obrigou o governo japonês a proibir o lançamento de jogos durante a semana, para não afetar o horário escolar. A Enix, porém, era uma empresa que não desenvolvia seus próprios jogos. Ela publicava títulos de criadores e estúdios parceiros, como a Chunsoft e a Tri-Ace. Isso fazia com que seus custos fossem muito baixos e seus riscos reduzidos. Enquanto a Square apostava tudo e arriscava alto, a Enix era mais contida e mais estratégica, menos glamour, mais estabilidade. No final dos anos 90, o mercado estava mudando. O PlayStation foi um divisor de águas. Gráficos em 3D, CDs de alta capacidade, uma nova geração de jogadores. A Square surfou lindo essa onda por um tempo. Mas a concorrência estava lá. Bandai estava com seus títulos de anime.
como os jogos de Dragon Ball, Digimon, Gundam. A Konami investia forte em Metal Gear, Castlevania, Pro Evolution Soccer. A Capcom, nossa, a Capcom estava no auge do Resident Evil, Street Fighter, Mega Man. Enquanto isso, a Square gastava milhões em CGI na produção do seu ambicioso filme Final Fantasy The Spirit of Wit. Gastaram 130 milhões e arrecadaram 85. Foi um fracasso fenomenal. Todo mundo esperava um filme de Final Fantasy e eles entregaram uma aventura sci-fi qualquer, quando o fã queria um filme de qualquer Final Fantasy. Dávamos preferência para o 7, mas qualquer um servia. Aí eles criaram aquele monstro que só serviu para dar prejuízo. A Enix era financeiramente estável, com boa reputação no mercado. A Square tinha conhecimento fora do Japão e uma boa reputação, mas estava afundada em dívidas. Com a fusão surgiu a Square Enix, com sede em Tóquio. A Enix absorveu a parte financeira, enquanto a Square ficou responsável pelos estúdios e desenvolvimento. Na época, o valor da fusão girava em torno de 87 bilhões de ienes, o que equivale a mais ou menos 750 milhões de dólares, considerando a inflação e as taxas. A empresa resultante passou a controlar franquias como Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts, Star Ocean, Valkyria's Profile, Mana e Chronos. Caso não saiba, era Secret of Mana e Chrono Trigger, que são duas franquias enormes. Isso transformou a nova empresa não só numa empresa enorme, mas num monstro dos JRPG. E com o tempo se expandiram ainda mais, adquirindo a Taito, a Eidos e várias outras pequenas empresas com títulos de grande sucesso. A Square Enix não é só uma empresa de jogos, é um símbolo da cultura gamer. Ela fatura bilhões por ano, tem uma presença global com estúdios no Japão, na América, na Europa. Mas nem tudo são flores. Ela enfrenta muitas críticas, remakes polêmicos, jogos como serviços cheios de bug, a decisão comercial que divide alguns fãs. Ainda assim, a fusão é uma coisa histórica que mudou o RPG no Japão e no mundo. Uma história de risco, fracasso, estratégia e resiliência. Apesar de todos os altos e baixos, a Square Enix, sem dúvida, é uma empresa multimilionária que lança jogos maravilhosos, franquias extraordinárias e que mudou o rumo do RPG no mundo. Com seus altos, com seus baixos, seus problemas, nenhuma delas é perfeita. Mas se você tem um favorito da Square ou da Enix ou da Square Enix, deixa aí no comentário. Vamos ver qual é a sua opinião. Um jogo que marcou minha vida foi Dragon Quest, que é referenciado até hoje em muitos animes como um marco na história do RPG. Final Fantasy, então, nem se fala. Para mim, um dos melhores RPGs que já foi lançado no mundo. Bom, vou deixar para lá, chega de vídeo por hoje. Brigadão. Se tiver alguma dica, sugestão, alguma coisa que você queira que a gente faça aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve. Brigadão, falou!